Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim do Esporte. Eu sou o Henrique Bonaita e vamos juntos conferir as principais notícias desta semana. Bom, a gente abre essa edição com uma notícia muito triste. A atleta paranaense de ginástica rítmica morre aos 18 anos, vítima de um câncer. A jovem foi campeã brasileira. Ginasta paranaense Isabelle Marciniak morreu aos 18 anos, vítima de câncer. O falecimento foi confirmado pela Federação Paranaense de Ginástica. Isabelle lutava contra um linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o conjunto de células que fazem parte do sistema de defesa do organismo. A família de Isabelle, no início da doença, chegou a fazer uma mobilização nas redes sociais, incluindo uma vaquinha virtual para ajudar nos custos do tratamento. Em relatos emocionantes, a mãe da atleta compartilhava a rotina de exames, biópsias e a espera por diagnósticos precisos. A jovem era natural de Araucária, região metropolitana de Curitiba, e fazia parte da equipe de ginástica rítmica do Clube Agir, onde já ganhou títulos estaduais e nacionais. Entre as suas conquistas no ano de 2021, Isabelle ganhou ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica e em 2023 foi campeã no trio adulto do Paranaense de Conjuntos. Essa foi uma das últimas conquistas da jovem atleta antes de parar para realizar o tratamento de câncer. Em nota, a Federação Paranaense de Ginástica destacou as suas condolências e solidariedade à família, amigos e a toda a equipe da comunidade de ginástica. Olha, vamos mudar de assunto porque uma renomada federação internacional fez um ranking dos melhores técnicos do mundo. E 2 treinadores do futebol brasileiro aparecem na lista: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Felipe Luiz, do Flamengo. Vamos ver os outros nomes que estão na lista. A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol ranqueou os melhores técnicos masculinos de 2025. Em primeiro lugar no ranking ficou o espanhol Luis Enrique, que comandou a vitoriosa temporada do Paris Saint-Germain, que terminou com 6 títulos. Luis Enrique já havia liderado a mesma lista em 2015, quando comandava o Barcelona. Em seguida, vem Enzo Maresca. O treinador do Chelsea conquistou a primeira Copa do Mundo de Clubes, justamente em cima de Luis Enrique. E fechando o top 3, Hans Flick, do Barcelona. O alemão comandou a equipe na conquista do Campeonato Espanhol. Já no top 10, 2 técnicos do futebol brasileiro aparecem na lista. Em nono, Abel Ferreira, que mesmo sem ter sido campeão, o português aparece na lista na mesma posição que ocupou em 2022. O outro é Felipe Luiz, que foi pedra no sapato de Abel Ferreira em 2025 e ocupou o 10º lugar na lista. À frente do rubro-negro, Felipe conquistou o Libertadores e Campeonato Brasileiro, tendo o Palmeiras como vice nas 2 competições. Olha, vários jogadores se destacaram em 2025. Um deles é o Caio Jorge, do Cruzeiro. Apesar de ter sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele não foi o goleador do país. Quem ficou com a artilharia do futebol brasileiro de 2025 foi o Verratti, atacante do Vasco. Apesar de ter perdido o posto de titular no Vasco, o atacante Verratti se manteve na liderança da artilharia geral do Brasil. Ao fim do Campeonato Brasileiro, Verratti estava empatado com Caio Jorge na liderança, ambos com 26 gols. O atacante do Vasco retomou o posto de forma isolada após o gol contra o Fluminense pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Mesmo em baixa, o jogador de linha foi quem mais defendeu o Vasco em 2025. Foram 65 partidas, sendo 53 como titular, e a comissão técnica destaca a importância do atacante, que é um dos líderes do elenco e o jogador mais experiente. O Pirata tem despertado o interesse de outros clubes do Brasil, dentre eles o Curitiba, que mira um goleador para o ano que vem em seu retorno à Série A do Brasileirão. O Coxa sondou a situação do atacante, mas o alto salário dificulta demais uma negociação. A tendência é de que cumpra o contrato, que termina no final de 2026,
O Vasco trata a situação do atacante com cautela e respeito, porém enxerga uma negociação com bons olhos, desde que o clube interessado assuma o salário integral do jogador, e o salário é um dos mais altos do elenco do Vasco. A Supercopa do Brasil de 2026 já está definida. O campeão da Copa do Brasil, o Corinthians, vai encarar o campeão brasileiro, o Flamengo, já no próximo mês. O local ainda não está definido, mas o Mané Garrincha, em Brasília, é o favorito da CBF para sediar a decisão mais uma vez. Com o título do Corinthians na Copa do Brasil, a Supercopa Rei de 2026 está definida. A taça retornou ao calendário do futebol brasileiro recentemente. O torneio, primeiramente, se chamou Supercopa do Brasil e foi rebatizado para Supercopa Rei após a morte de Pelé em 2022. O Timão vai enfrentar o Flamengo, que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2025. A partida será disputada no dia 24 de janeiro. O local ainda não está definido. A Arena da Amazônia, em Manaus, o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e a Arena Fonte Nova, em Salvador, são os estádios que estão em pauta na CBF para sediar a decisão. O rubro-negro é o maior vencedor do torneio e vai em busca do seu 4º título. Todos eles foram conquistados nesta década. O primeiro foi em 2020, quando bateu o Atlético Paranaense por 3-0. Depois, venceu o Palmeiras em 2021 nos pênaltis. E a última vez foi esse ano, batendo seu rival Botafogo. Já o Corinthians vai em busca do seu 2º título. O primeiro foi em 1991, depois de vencer o Flamengo, mesmo adversário da próxima edição. Após uma final de temporada intensa para o Neymar e para o Santos, o Peixão informou que Neymar passou por uma cirurgia bem-sucedida no joelho. O camisa 10 ainda quer disputar a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção em junho. Neymar passou por uma cirurgia bem-sucedida no joelho esquerdo. Em um comunicado, o Santos informou que foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial e o procedimento, feito pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar, foi um sucesso e o atleta passa bem. O atacante de 33 anos sofreu com as recorrentes lesões em seu retorno ao clube nesta temporada, mas foi peça fundamental na permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 5 rodadas da competição, quando o Santos lutava para fugir do rebaixamento, ele marcou 5 gols. O jogador tem contrato até o final do ano com o Peixe, mas negocia uma renovação. Maior artilheiro da história da seleção com 79 gols, Neymar fez o último de seus 128 jogos com a amarelinha há mais de 2 anos, quando sofreu uma grave lesão de ligamentos. O camisa 10 santista, que tem como objetivo disputar a Copa do Mundo de 2026, ainda não foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção em junho. E olha só essa notícia, um estudo apontou que homens choram mais por futebol do que por situações particulares, como um término de relacionamento. Homens são fortes, durões e nunca choram. Mas essa situação muda quando estamos falando de futebol. Isso porque um estudo revelou que homens choram até 4 vezes mais pela derrota ou vitória do seu time do coração do que pelo fim de um namoro. Segundo a análise, o esporte funciona como um lugar seguro onde homens podem expressar suas emoções. As reações intensas que um jogo provoca incluem as lágrimas sem comprometer a imagem do atleta ou do torcedor. O trabalho parte do princípio que ainda existe uma expectativa social de que homens não devem demonstrar emoções como o choro. Para testar essa hipótese, os pesquisadores fizeram um experimento onde avalia as situações em que homens e mulheres choram em ambientes considerados masculinos e femininos. E o resultado indicou que o choro em contextos associados à masculinidade foi mais aceito
preconceito entre os homens, como por exemplo, um bombeiro chorando, que foi considerado emocionalmente mais forte e com maior status profissional. Ao mesmo tempo em que as lágrimas são estereotipadas como femininas e desencorajadas em meninos e homens, existe certo contexto que parece permitir aos homens mais liberdade para chorar sem serem socialmente penalizados. Dessa forma, o futebol e outros esportes acabam funcionando como um espaço onde homens se permitem sentir e expressar emoções intensas, inclusive chorar mais do que situações pessoais, como o fim de relacionamentos amorosos. E mudando de esporte, com um público principalmente formado por homens, o automobilismo tem cativado cada vez mais as mulheres. Mas já se passaram décadas desde que uma delas competiu no mais alto nível do esporte. E para mudar esse cenário, uma organização oferece experiências para ampliar o público feminino. Ao volante deste carro está uma garota que luta por mudanças no mais alto nível do automobilismo. As atletas contam com o apoio da Moreton Equel, e sua missão é encontrar e desenvolver a primeira campeã feminina de Fórmula 1, já que é totalmente dominada por homens. A mudança começa no kart, que é o primeiro passo no automobilismo, mas elas iniciam 2 anos mais tarde do que os meninos. Isso é algo que a Motorsport UK, uma organização de automobilismo do Reino Unido, está tentando combater. Eles oferecem dias de experimentação de kart para as meninas. A Fórmula 1 é o esporte que mais cresce em popularidade. Segundo os dados da Sponsor Link, o interesse feminino cresceu quase 50% nos últimos 5 anos. O termo efeito Drive to Survival foi definido em referência à série documental de um sucesso em uma plataforma de streaming sobre esse esporte. A última vez que uma mulher competiu em um campeonato mundial de Fórmula 1 foi em 1976, que foi a italiana Lela Lombardi, fazendo sua 12ª e a última largada no Grande Prêmio da Austrália de 1976. Além dela, a esquiadora profissional britânica Divina Gálica também tentou, mas não conseguiu se qualificar. Mesmo assim, elas estão cada vez mais presentes no automobilismo, com potencial de grandes vitórias. Bom, e essa edição fica por aqui. No próximo sábado tem mais informações do esporte para você. E continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente final de semana. Tchau!